Glórias a Deus. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens Rei dos Reis, Posições do Evangelho de Mateus. Nós estamos em Mateus 21. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus. Para aí quem vai fazer o upload desse sermão hoje, eu queria pedir algo. Que ficasse assim: a parábola dos lavradores maus, tracinho, as consequências de não se arrepender. Mateus 21. Vamos ler a partir do verso 33. Assim escreveu Mateus, um dos 12 apóstolos. As palavras de Jesus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram uns, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-no e apoderemo-no da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém. Então, meus irmãos, antes de nós comentarmos a parábola de Jesus, nós vamos lembrar do contexto em que essa parábola foi contada. Então, Mateus 21, que está na reta final do Evangelho de Mateus, nós lembramos que Mateus 21 conta sobre os últimos dias de Jesus na terra. Então, Jesus ele vai ser preso no capítulo 26. Mateus 21 está dentro de alguns dias antes de Mateus 26. Faltam poucos dias para Jesus morrer. E aqui eles estão na festa da Páscoa, onde crentes do mundo inteiro se reuniam em Jerusalém para celebrar quando Deus, no tempo de Moisés, tinha libertado o povo da escravidão do Egito. Então Jerusalém estava lotada, Jerusalém estava muito cheia,
E aí nós vamos ver que do capítulo 21 até o capítulo 23, Jesus ele é desafiado constantemente por todos os principais líderes religiosos de Israel. Então nós vamos ver na sequência, Mateus 21, Mateus 22, Jesus ele vai ser desafiado. Aqui ele está sendo desafiado pelos sacerdotes. Nós vimos que isso começou lá no verso 15. Os sacerdotes desafiam Jesus. Depois Jesus vai ser desafiado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos. Todos os grupos religiosos que existiam em Israel na época vão se opor a Jesus. E um após um, Jesus vai derrubando todos eles. Então Jesus, ele já chegou para brigar. Ele chegou naquela semana para brigar. Ele já chegou revirando as mesas. Ele chegou chamando todo mundo de hipócrita. E eles vão se irar e eles vão querer ir contra Jesus. Mas Jesus vai derrubar todos eles nos argumentos. Ninguém vai ter resposta para Jesus. E aí vai restar, a única coisa que vai restar, então vamos matar. Eles vão falar, a gente não consegue responder, a gente não consegue impedir ele de falar, ele está pregando, está fazendo uma reviravolta, então nós vamos matar. É assim o covarde, o mentiroso. Ele não consegue calar a verdade, então ele quer matar aqueles que dizem a verdade. Foi o que fizeram com João Batista e vai ser o que vão fazer com Jesus. Eles vão matar porque eles não suportam a verdade e Jesus expõe eles como os mentirosos, corruptos, ladrões e assassinos que eles são. Então, nós estamos aqui no meio de uma conversa de Jesus com os sacerdotes. Nós já pregamos sobre o início dessa conversa no verso 23. No verso 23, e chegando ao templo, acercando-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Então, a parábola do verso 33 até o final do capítulo faz parte da conversa com o sacerdote que começou no verso 23, tá? Então a gente já pregou sobre isso nas semanas passadas. Quem não viu, você pode entrar lá nas playlists e assistir. Então, por que os sacerdotes foram desafiar Jesus? Porque Jesus, ele chegou no templo sendo adorado, sendo aclamado, todo mundo gritando, esse é o filho de Davi, esse é o filho de Davi, Hosana que vem em nome do Senhor. Tinha crianças adorando Jesus. E Jesus chegou derrubando todas as mesas, expulsando todo ladrão que tinha dentro do templo. E aí, os sacerdotes, como eles eram os responsáveis por aquela corrupção ali, eles ganhavam muita grana com aquela corrupção, então eles foram lá reclamar com Jesus. Jesus, você está destruindo com o nosso negócio aqui. Eles não falaram com essas palavras, mas é isso que eles estão incomodados. E aí Jesus vai lembrar que eles eram perversos e mentirosos e assassinos, porque eles eram coniventes com o assassinato de João Batista. E Jesus vai falar que ele e João Batista, eles pregavam a mesma coisa. Jesus enfatizou, a gente viu isso nas últimas semanas. João Batista pregava de arrependimento, eu prego de arrependimento, e Jesus vai dizer que qualquer sacerdote, líder religioso que não pregar sobre arrependimento dos pecados é falso. Esse é o ponto que nós vimos até o verso 32. E aí, do versos 33 até o 46, que nós acabamos de ler, é uma parábola que Jesus vai contar. E nessa parábola, nós vamos ver que o foco dessa parábola é explicar qual é a consequência de você ter pecados na sua vida e você não abandoná-los. Então, esse é o assunto da parábola que nós vamos ver agora. É você ter pecados, ter coisas que não agradam a Deus, e você falar assim, eu não vou largar, eu não vou me arrepender, eu não vou abandonar. Existem consequências para isso que nós vamos ver nessa parábola agora. Então, Jesus conta uma parábola, e a parábola começa no verso 33, dizendo, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a, e de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a aos lavradores,
e ausentou-se para longe. Então aí ele está contando a história de um homem que plantou uma vinha. Então lembra que numa parábola, a gente tem que entender que a parábola não deve ser entendida literalmente. Cada parte da parábola representa algo. Então a gente tem que perguntar o que cada coisa aqui representa. E nessa história aí, esse homem aí, pai de família que plantou uma vinha, ele contratou alguns lavradores, ou seja, pessoas para trabalhar na vinha dele. Então qual é o cenário? Tem a vinha, eu vou precisar me ausentar, mas eu vou deixar vocês aqui trabalhando para mim. E aí, eles ficaram lá trabalhando até que chegou o tempo dos frutos, verso 34. E aí, o senhor da vinha que estava longe, o dono da vinha que estava longe, ele não voltou para a vinha, ele enviou servos. Está vendo o verso 34? Ele enviou servos, e esses servos tinham que ir lá buscar o lucro, ou seja, o fruto da vinha. Ele não foi lá pessoalmente, ele mandou servo para buscar. Só que aí, os lavradores que ele tinha contratado para cuidar da vinha, o que eles vão fazer com esses servos no verso 35? Eles vão matar, eles vão apedrejar, eles vão bater. Ou seja, o senhor que está distante, ele pensa que os servos vão chegar com os frutos, que vão chegar com as uvas. Mas não. Os lavradores se voltaram contra ele, que é o dono. Ou seja, existe aí os empregados se voltando contra o dono daquele lugar, inclusive chegando a matar os servos que foram lá buscar os frutos. E aí, depois de matar, de apedrejar, de perseguir o primeiro grupo de servos, aí tem um segundo grupo de servos no verso 33, está vendo? Ele enviou outros servos, tem um segundo grupo de servos. E o que acontece com esse segundo grupo de servos? O mesmo que tinha acontecido com o primeiro grupo. Então o primeiro grupo apanhou, foi assassinado. O segundo grupo vai apanhar, vai ser assassinado. Aí vem o verso 37. E por último, enviou-lhes seu filho. Então, o Senhor, o dono daquela vinha, ele tem um filho. E ele vai falar, não, agora eu não vou mais mandar servos. Não vou mandar servos, agora eu vou mandar o meu filho. E vamos ver se eles vão respeitar o meu filho. O que eles fazem com o filho do dono daquela vinha? Eles fazem o mesmo que fizeram com o servo. Eles matam também. Isso está no verso 38. Eles falam, oh, ele é o herdeiro. Então nós temos que matar ele também. E aí Jesus vai terminar essa parábola com uma pergunta. A pergunta é, o que tem que acontecer com esses lavradores? Esses lavradores, o que tem que acontecer com eles? Eles mataram vários servos e eles mataram até o filho do dono. Aí Jesus vai explicar que eles têm que receber pena de morte. Porque eles são assassinos. E os sacerdotes, eles respondem. Olha só o verso 41. Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Então os sacerdotes vão responder certo. Ele vai falar, mas que é isso? O que está acontecendo? Não, esses caras que mataram têm que morrer. E o dono tem que contratar outros empregados que sejam sérios. Que vão dar o fruto. E aí Jesus vai basicamente dizer, eu estou falando de vocês. Essa parábola aí, ele está dizendo, eu estou falando de vocês. Então vamos entender o que cada elemento da parábola aqui significa antes de prosseguir. Então a vinha é o reino de Deus. Vocês vão ver que a vinha é o reino de Deus. Isso está claro a partir do verso 43. O reino de Deus.
O dono da vinha é Deus. O pai de família é Deus. Os servos, os lavradores, eram os sacerdotes levitas e a nação de Israel como um todo. Ou seja, Deus deu aos sacerdotes levitas e a Israel, a casa de Arão, a responsabilidade de cuidar do reino de Deus. Lembra que a gente falou sobre isso? Eles eram sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Quem são os servos que são enviados para pegar o fruto? São os profetas. Então, os lavradores eram os sacerdotes que cuidavam da vinha, e Deus enviava profetas. E o que eles faziam com os profetas? Não só com João Batista, mas voltando no Velho Testamento. O que eles fizeram com Jeremias? O que eles faziam com esses antigos profetas? Eles perseguiam, eles apedrejavam, eles matavam. Então Jesus está dizendo, Deus, o dono da vinha, ele mandou profetas. A gente tem os livros dos profetas. E aí, depois de enviar os profetas, quem Deus mandou, por último? Seu filho Jesus. Ele fala, vou mandar meu filho. Quem é o filho aqui então na parábola? Jesus. O que eles fizeram com Jesus? Olha só o verso 38. Mas os lavradores, ou seja, os sacerdotes, vendo o filho, ou seja, vendo Jesus, disseram, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, vamos matar Jesus. Eles mataram Jesus. Jesus está dizendo, vocês vão me matar. Vocês mataram os profetas, e agora vocês vão me matar. E o que o dono da vinha vai fazer com vocês? É isso que ele está dizendo. Vocês vão ser mortos. Vocês vão ser destruídos. E foi o que aconteceu logo depois. Jerusalém foi destruído. E os sacerdotes foram mortos. Então, aqui Jesus está explicando em parábolas o que iria acontecer com Israel, com os levitas, com os sacerdotes de Israel. Eles seriam destruídos. Por quê? Porque eles desprezaram os profetas e eles desprezaram Jesus. Então veja que aqui existe um princípio de que desprezar os mensageiros de Deus, aqueles que Deus envia para nos advertir, tem consequências. E sendo mais específico, vinculando o que Jesus já tinha dito nos versos 28, na parábola dos dois filhos, do verso 28 ao 32, o que Jesus disse nessa parte que nós vimos na semana passada? Que eles tinham que se arrepender de seus pecados. Então, no verso 33 em diante, Jesus está explicando qual era a consequência dos sacerdotes, dos judeus, dos israelitas, que não se arrependiam de seus pecados. Ou seja, existe no verso 28, a parábola dos dois filhos estabelece que nós devemos nos arrepender de nossos pecados. E a parábola da vinha estabelece o que acontece se nós não dermos ouvido aos profetas de Jesus Cristo e aos seus mensageiros. O que acontece? Nós vimos que existe uma destruição. Agora, isso daí que Jesus conta em parábolas, Jesus vai dizer sem parábolas no capítulo 23. Avance aí para o capítulo 23. Mateus 23, vamos ler a partir do verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Então, para aí. Então, Jesus aí está chamando os fariseus e escribas de hipócritas, por quê? Primeiro ele diz, vocês edificam os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos dos justos. O que eles faziam?
tinha lá o sepulcro de Isaías, tinha lá o sepulcro de Jeremias, de Davi. E eles davam muita importância para aquele lugar. Eles diziam, aqui Jeremias está enterrado, o grande Jeremias, o grande Isaías. Aí Jesus vai falar, vocês fazem isso. Vocês vão lá enfeitar o sepulcro deles. Mas, e o que mais eles faziam? No verso 30. Os escribas e fariseus, eles diziam, se existíssemos no tempo dos profetas, nós nunca teríamos perseguido eles. Se nós estivéssemos vivos no tempo de Jeremias, nós nunca teríamos perseguido Jeremias. Então por que eles estavam perseguindo Jesus e João Batista? Está entendendo o que Jesus está falando? Vocês são hipócritas. Porque vocês vão lá no sepulcro de Jeremias para dizer que vocês gostam de Jeremias. Mas sabe o que acontece? Elogiar profeta morto é fácil. Depois que ele está morto, fácil. Quando ele está vivo, criticando os seus pecados, você quer matar. Depois que ele morre, fica tudo legal. Não é assim no nosso país? Lá em Gramado tem o monumento aos 12 apóstolos, lá em Gramado. Todo mundo vai lá aos 12 apóstolos. Tira foto, abraça. Será que esses apóstolos estivessem aqui hoje? Será que se São Pedro estivesse entre nós, todo esse povo ia gostar dele? Será que eles iam aceitar o que São Pedro pregava? Depois que está morto é fácil ficar São Pedro, São Pedro, São Pedro. Maria, Maria, Maria. João, 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 depois que estão mortos. Agora vamos voltar para o que esses apóstolos pregavam. O que eles pregavam? Será que se nós precisamos nos perguntar isso que Jesus está falando aqui, ó, se vocês estivessem vivos no tempo de João Batista, de que lado você ia ficar? Depois que João Batista está morto, é fácil. É fácil chegar no mês de junho e fazer assim a festa de São João. Para quem não sabe, a festa de São João é homenagem a João Batista. Festa junina de São João. É fácil você chegar na festa junina de São João e você encher a cara e fornicar e adulterar. Viva São João! É isso que Jesus está dizendo. Por que vocês ficam enfeitando e homenageando os profetas fariseus? Porque se vocês estivessem no tempo deles, vocês iam estar junto com os perseguidores. E como é que dá para saber disso? Porque quando João Batista estava lá, eles perseguiram João Batista. Qual é a diferença entre Jeremias, Isaías, das antigas, e João Batista? Nenhuma. Nenhuma diferença. Então Jesus está expondo a hipocrisia deles. Olha só o que Jesus vai dizer. No verso 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio sábios, profetas e escribas. A uns deles matareis, crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Eis, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aprender, Jesus, que te são enviados. Está vendo o que Jesus está falando aqui? É o mesmo que ele falou na parábola. Ele está dizendo, Jerusalém vai ser destruído. Essa nação vai ser destruída. Porque vocês perseguiram os profetas. Ele está dizendo, vocês são igual os seus pais. É isso que ele diz no verso 32. Vocês são só igual aos seus pais que perseguiram
os profetas. Volte para Mateus capítulo 21. Então, o que nós vemos aí? Tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção. Em primeiro lugar, eu quero que vocês observem nessa passagem a graça e a paciência de Deus. Deus é gracioso e Deus é paciente. Porque Deus não destruiu, vocês viram que na palavra que a destruição não veio de forma imediata. A destruição não veio de forma imediata. Deus deu-lhes tempo para se arrepender. Então veja que mesmo na primeira safra de servos, ele não tirou a vinha deles. Na primeira safra, ele mandou outros servos. Então, com isso, nós somos lembrados de que Deus é gracioso e paciente com os pecadores. Infelizmente, a paciência e a graça de Deus é frequentemente deturpada pelos pecadores. O que os pecadores muitas vezes dizem? Eles dizem, eu estou tranquilo, a paz e segurança, eu me sinto bem, eu me sinto que está tudo dando certo para mim. Então Deus não está contra mim. O fato de você se sentir bem com os seus pecados não significa que Deus é por você. Pode significar simplesmente que o seu dia ainda não chegou. Então Deus já estava contra esses servos, só não tinha chegado ainda o dia deles. Ainda não tinha chegado o dia deles. Então muitas pessoas, elas confundem graça com aprovação. Como se Deus não castigou imediatamente, então está tudo certo. Na verdade, como está escrito no Salmo 37, Deus se ri porque vê que vem chegando o seu dia. Não é que está tudo certo. Não chegou o dia. Na verdade, Deus está olhando para aquele dia e está aguardando. Como se ele dissesse, espera que o frango está assando. Está se assando. Então, meus irmãos, não brinquem com a misericórdia e com a paciência de Deus. Se Deus deu mais um dia para se arrepender, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Dito de outra forma, não presuma que a misericórdia de Deus é fixa e constante. Isso aqui é uma das verdades mais importantes da Bíblia. A misericórdia de Deus não é fixa e constante sobre nós. E eu vou explicar em que sentido eu quero dizer isso. Então veja que, na parábola, a tolerância inicial, a misericórdia inicial que havia por esses servos, era o quê? Em que sentido? No sentido de não destruí-los imediatamente. Então havia o primeiro grupo de servos, eles não foram destruídos imediatamente. Havia o segundo grupo de servos, eles não foram destruídos imediatamente. Então, com isso, eles poderiam presumir que se Deus foi misericordioso no primeiro grupo, que se Deus foi misericordioso no segundo grupo, ele continuará a ser indefinitivamente. Mas não, chegou o momento que a paciência de Deus se esgotou. Como que você pode cometer esse erro na sua vida? Se você pensar, ontem eu pequei nisso daqui, e não aconteceu nada, está tranquilo? Então, se eu continuar nesse pecado amanhã, vai continuar tranquilo. Quem te enganou? Vocês veem que não existe
uma misericórdia que se mantém fixa, mas pelo contrário, aqui, com o passar do tempo, a paciência de Deus se esgota. De modo que o que você fez ontem, matar os servos, o que você fez ontem e não aconteceu nada, se você fizer hoje, pode ser o fim da paciência de Deus. Então Deus é paciente, mas a sua paciência se esgota. Porque se a sua paciência, se não se esgotasse, a sua paciência não seria paciência. Seria complacência. O que é você ser complacente? É você tolerar o mal. Então tem dois erros que os homens cometem. Um é não ter misericórdia nenhuma. Quando não tem misericórdia nenhuma, isso é errado. Eu devo ter algum nível de misericórdia pelos erros do meu próximo. Mas tem o outro lado da moeda que é errado. Não permita que a sua misericórdia seja um disfarce para aprovar o mal. Se a sua paciência não tem limite, você não é mais misericordioso, você é um defensor da maldade. Então vamos usar um exemplo com as crianças. Quem aí tem filho? Então seu filho, com certeza, ele comete erros porque o nome dele não é Jesus. Só existiu uma mulher que nunca precisou disciplinar o filho. Sabe qual é o nome dela? Maria. Ela nunca precisou brigar com Jesus. Que maravilhoso, né? Vocês perceberam que os irmãos de Jesus no Novo Testamento têm meio que ciúme dele? Eu acho que um dos motivos desse ciúme é que eles apanhavam sozinhos. E Jesus sempre só elogios, né? Se você observar, tem um ciúmezinho que acontece ali entre eles contra Jesus. Mas o ponto é o seguinte. Se você for um pai que o seu filho comete um erro e você já está de imediato dando grito, espancando, qualquer coisa você já está... Você não é um pai bom. Você é um pai muito... existem pais assim, né? Muito nervoso, descontrolado. Então não é assim, você tem que ter paciência com seus filhos. Então, de repente, é uma coisa que você vai conversar com calma. Por outro lado, se essa paciência e essa misericórdia significa que você nunca fala nada, você nunca castiga, você nunca briga, aí já não é mais paciência, aí você se tornou uma pessoa que é conveniente com o seu filho. Então, você tem que manter, para ser um bom pai, você tem que equilibrar a misericórdia com a justiça. Seu filho, você tem que ser uma pessoa paciente, mas você também tem que ser uma pessoa firme, que ensina. O bom pai, a boa mãe, é assim. E como pastor, a gente também tem que procurar ser assim. Não exatamente igual à paternidade, mas como pastor, no que se refere ao ensino espiritual das pessoas. Então, o pastor, ele não pode ser alguém, vou me tornar agressivo. Por outro lado, o pastor não pode tolerar maldade na igreja. Faz o que você quiser na igreja, se você quiser trair sua mulher, você trai, porque eu sou muito paciente. Tem que ter um equilíbrio. E o próprio governo deve ser assim. Se o governo castigar qualquer coisa, você cruzou o sinal vermelho às 2 da manhã. Estava 2 da manhã, não tinha ninguém, você cruzou o sinal vermelho, o governo vai te aplicar uma multa de R$10 mil. Estaria certo isso? Não estaria certo, é desproporcional. O governo tem que entender, você não cruzou o sinal colocando alguém em risco. Ele vai ter que ter essa noção. Mas, por outro lado, se o governo não castigar com firmeza, os bandidos vão fazer a festa. Então tem que ter o equilíbrio. Então entenda que isso que eu acabei de aplicar na família, na igreja e no Estado, Deus governa assim. Deus é misericordioso,
e ele é justo. Tem um verso que é muito importante que fala sobre isso em Romanos 11. Romanos 11, 22, nós não vamos ler o verso inteiro, somente até os 2 pontos. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O que você tem que considerar? A bondade e a severidade. Se você considerar só a bondade, você está perdido. Se você considerar só a severidade, você está perdido também. Deus é bom, mas ele também é severo, quando precisa ser. Volto para Mateus 21. O próximo ponto que eu quero que vocês considerem aí é que a paciência de Deus, ela é intergeracional. Então guarda essa palavra. A paciência de Deus e também a sua severidade, ela é intergeracional. O que isso significa? Então vocês entenderam que os servos aí são os profetas. Então veja que essa paciência de Deus, ela vai se esgotando não somente em uma geração, mas ela vai diminuindo à medida que se aproxima a vinda de Jesus. Então, isso é enfatizado lá também em Mateus 23. Volte lá em Mateus 23. Quando Jesus diz assim, no verso 31, vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. E depois no verso 32, enchei-vos, pois a medida de vossos pais. O que é encher a medida dos pais? Entenda como encher a paciência de Deus. É isso mesmo. Então o que quer dizer aí? Seus pais mataram os profetas, não é isso que ele falou? Seus pais aí, seus antepassados. Eles mataram os profetas, perseguiram os profetas. Vocês continuam perseguindo. Então, quando vocês perseguem, vocês estão enchendo a medida. Mas a medida começou a ser cheia na geração anterior. Ou seja, Jesus está dizendo, tanto aí quanto na parábola, que quando nós imitamos os erros de nossos pais, existe menos paciência do que na geração dos nossos pais. Existe um esgotamento de paciência intergeracional. Vamos entender como que isso funciona aí. Então, lá no Velho Testamento, vocês lembram em Malaquias, nós pregamos Malaquias aqui, não tem muito tempo. Quer dizer, eu acho que tem um ano. Mas em Malaquias, vocês lembram que o profeta Malaquias, ele se opõe aos sacerdotes. E os sacerdotes que se opõem a Malaquias, quando eles fazem isso, o que diz Malaquias? Que Deus se irou, Deus ficou irado porque eles não estavam dando ouvido a Malaquias. O seu servo, o seu profeta. Então, na geração, vamos pensar assim, vamos pensar que é de 0 a 10, antes de Malaquias profetizar, a paciência de Deus estava em 6. Tá? A paciência de Deus estava em 6, antes de Malaquias profetizar. Aí quando Malaquias profetiza, a paciência de Deus desce para 4. Aí depois vem João Batista. Eles matam João Batista, desceu para 2. Aí quando matam Jesus, 0. Quando perseguem os apóstolos, 5 negativo. Vocês estão vendo que está diminuindo de geração em geração. De forma que aquela geração de Jesus, ela não tem tanta paciência de Deus quanto a geração anterior. Porque a paciência de Deus já está diminuindo, porque vocês estão repetindo o que já aconteceu. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando Deus chegou ao ponto de mandar seu filho, o negócio já estava já estava prestes a estourar. Mataram Jesus, aí acabou. Agora vamos entender isso para as nossas vidas. E eu vou mostrar para vocês agora
eu quero provar para vocês agora que o pensamento da maioria das pessoas hoje, talvez o seu pensamento, é exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Eu vou provar para vocês que o pensamento da maioria é exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Vamos lá. Então vamos dizer que eu estou conversando com você sobre você ser um beberrão. Eu estou explicando para você que ser um beberrão é um pecado contra o sexto mandamento. Ou vamos supor que eu estou conversando com você sobre ser uma pessoa muito irada. Uma pessoa muito cheia de ódio, que com facilidade desrespeita as pessoas com a sua língua. Isso também é um pecado contra o sexto mandamento, vocês sabem. Então eu dei aqui 2 exemplos de pecados contra o sexto mandamento, certo? Então eu usei o exemplo do beberrão e o exemplo da pessoa que com muita facilidade ofende o outro. São 2 pecados. Aí, ao conversar sobre esse pecado, você me diz o seguinte. Então, Frank, é o seguinte. Eu sei que eu tenho esse problema. Eu sei que eu tenho esse erro. Mas é porque o meu pai e a minha mãe eram assim. Então, meu pai e a minha mãe praticavam isso, e por isso que para mim é muito difícil. E quando você me explica isso para provar que o seu erro não é tão grave assim, porque você só está dando continuidade a um erro que seus pais já tinham. Não é assim que a maioria pensa? A maioria pensa o seguinte, que se você conseguir mostrar que um erro que você tem, você carrega da sua família, então a sua culpa é menor. É mais compreensível, porque isso seus pais já tinham isso. Então meu pai era beberrão e ele sempre me deu cachaça desde os 4 anos de idade, então é por isso que eu sou assim também. A maioria entende, então você não é tão culpado assim. Eu quero te provar que o raciocínio bíblico é o contrário. O raciocínio bíblico é que se você tem um pecado que você aprendeu com seus pais, a sua culpa é maior. Se você é pinguço, porque você aprendeu com seu pai, você é mais culpado. Segundo os textos que eu acabei de ler. Então, eu quero desafiar aqui você a mudar a sua cabeça e se conformar o seu pensamento a Cristo. Por que é pior? Então, vamos entender. Na geração de Malaquias, que eles se oporam a Malaquias, profeta Malaquias, isso lá, o último livro do Velho Testamento, né, Malaquias. Quando eles se oporam a Malaquias, Deus já estava irado. Quando a geração posterior continuou aquele pecado, a paciência de Deus aumentou ou diminuiu? Responda aí. Quando a geração futura continuou no mesmo pecado, a paciência de Deus ficou maior ou menor? Ficou menor. Isso significa que Deus considera a geração que continua aquele pecado como pior. Vocês estão entendendo? A paciência de Deus diminui porque ele entende que é pior você repetir. Por que ele entende que é pior você repetir? Porque se você viu seus pais, se você viu seus antepassados, você já deveria ter aprendido a não repetir. Você viu que seu pai era alcoólatra. Você não viu como ele terminou? Então, se você repetir, você é 2 vezes burro. Se o seu pai era adúltero, traía sua mãe, se você repetir, o seu pecado é maior do que o do seu pai. Não é que você está menor, tadinho. O meu pai também traía a esposa, por isso que eu traio. Mentira, é o contrário. Você deveria lembrar das lágrimas do teu pai, da tua mãe. E nunca repetir o mesmo erro. Essa é a lógica de Cristo.
Ou seja, as razões que os homens dão para não se arrepender, muitas vezes a Bíblia diz o contrário, são as razões pela qual o seu arrependimento deveria ser ainda maior. Sua mãe era uma mulher irada, que ficava o dia inteiro xingando teu pai. Então, se você é assim, mulheres, se você fica dentro de casa xingando teu marido o tempo inteiro, você é pior do que sua mãe. Porque você já deveria ter visto o quanto que isso é destrutivo. Então, esses homens aqui, esses sacerdotes, eles não viram, quando seus pais perseguiam os profetas, eles não viram quais foram as consequências. Eles não viram o que aconteceu com o povo que perseguiu Jeremias. Eles não viram o que aconteceu com o povo que foi contra Moisés. Eles foram destruídos no deserto, já não viram isso, já não tem a Bíblia escrito isso, de geração em geração, o que acontecia com os rebeldes, como é que eles continuavam a perseguir Jesus. Então, meu amigo, se o seu pecado é o mesmo pecado dos seus pais, você tem que se arrepender ainda mais rápido. Porque o seu tempo é menor. Imagina aquele cronômetro com areiazinha. A areia para você é menor. O Senhor fala sobre isso no 2º mandamento. Eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, cada geração que passa está mais perto de Deus visitar a sua iniquidade. Seus pais, seus antepassados eram caloteiros, idólatras, adúlteros. Seja tudo o contrário, porque o seu tempo é menor. Eles já comeram metade da paciência de Deus. E se você repetir, você não tem desculpa, porque você já sabe o estrago que isso causa. Você já sabe. Já não estava ali o exemplo? Você não lembra? De repente você tem o pai, a mãe, ou antepassados, ou sua família, seja quem for, que não se preocupavam com uma série de coisas. E tiveram muito problema por isso. Por que você quer repetir? Por que você quer levar aquele problema também? Se você já viu o que acontece quando se tem droga, o que acontece quando se tem isso, tem aquilo outro, se você já viu, por que você acha que com você vai ser diferente? A paciência de Deus é óbvio que tem que diminuir. É assim com a gente também. Não é só Deus que é assim. Nós somos criados para ser assim. Então, se alguém faz uma coisa, a primeira vez, não, está tranquilo. Depois de 20 vezes, a sua paciência é a mesma? Depois de 20 vezes repetindo, você continua tudo tranquilo? Não. A Bíblia diz que Deus também é assim, e Deus vai diminuindo a sua paciência de geração em geração. E o próximo ponto que eu quero colocar aqui, que é muito importante, veja que aqui Jesus está falando com os sacerdotes. Ser um sacerdote era um privilégio, era uma graça, era uma bênção. Deus abençoou Arão, o braço direito de Moisés, e a seus filhos, dizendo: seus descendentes serão os sacerdotes de Israel. Eles tinham um grande privilégio. E aqui nós aprendemos que desprezar os privilégios que Deus nos dá, e as suas bênçãos, e as suas misericórdias, pode ser muito fatal. Entenda, meus irmãos, que se arrepender ou não se arrepender pode mudar o seu futuro, o seu destino. O destino de Israel nunca mais foi o mesmo. Vocês sabiam que Israel hoje, em 2025, até hoje sofre consequências, porque esses caras não se arrependeram? Liga o noticiário. Como é que Israel hoje? É tudo tranquilo?
é guerra, é bomba. Você vê uma foto assim de Israel de longe, você fala, essa é a grande Jerusalém? Mas não está escrito lá nos Salmos que essa cidade parecia um paraíso, que é isso agora, por que parece uma favela? Por que não é mais como no tempo de Jesus? Porque não se arrepender tem consequências. Como se arrepender tem consequências. Muitos de vocês, meus irmãos, muitos aqui são pessoas que têm uma família muito linda, filhos muito lindos. E vocês só têm essa família linda porque vocês se arrependeram. Eu sei que eu só tenho uma linda família porque eu me arrependi. Existiram momentos na minha vida que eu falei, eu não quero ser como meus antepassados. Eu tenho antepassados que não tinham uma família. Eu falei, eu quero ter. Se eu tivesse seguido o mesmo rumo deles, eu não estaria aqui. Talvez eu estaria morto, perdido, sem rumo. O seu arrependimento ou não arrependimento é o principal fator que determina a sua vida. O não se arrepender ou se arrepender pode ser decisivo se esses filhos existiriam ou não. Aonde você vive, como você vive, tudo isso é determinado pelo arrependimento. Veja, meus irmãos, que Jerusalém foi destruída porque eles desprezaram Jesus. Se nós formos injustos, se nós formos infiéis, se nós formos desprezadores de Cristo, nós seremos destruídos também. E eu quero colocar o lado positivo. Eu vou repetir, muitos de vocês só têm família porque vocês se arrependeram. Parabéns. Vocês se arrependeram e por isso que vocês estão aqui na igreja desfrutando da presença da tua família com Deus. Porque vocês decidiram se arrepender. Existem aqueles que tomaram a decisão contrária de não se arrepender de seus pecados, que hoje estão destruídos ou mortos. Ou mortos. Então, como disse Moisés em Deuteronômio 31, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida e vive. Escolha, pois, a vida e vive. Jesus diz, entrai pelo caminho estreito, porque muitos entram no caminho largo que conduz à perdição. Jesus disse, tomai a sua cruz e siga-me. Porque quem perder a sua vida ganha-la-á, se perder por amor de mim. E quem tentar conquistar tudo sem Cristo vai perder tudo, Jesus disse. Vai, vende tudo que tens e segue-me. Se a tua mão direita, Sermão do Monte, se a tua mão direita te escandalizar, corte-a fora. Porque é melhor entrar na vida sem a tua mão do que ser lançado no corpo, ser lançado no inferno com todo o corpo bom. O que é que impede você de se arrepender? Ouça, o não arrependimento tem consequências. Esses homens, eles perderam o sacerdócio. A gente adora Deus aqui, a gente está adorando a Deus aqui, não estamos? Tem alguém aqui que é descendente de Arão? Tem alguém aqui que é levita, da tribo de Levi? Não, né? Como é que a gente está aqui adorando a Deus sem sacerdotes da descendência de Arão? Como é que está acontecendo? Porque Deus tirou deles, verso 43,
ele tirou deles o reino e deu a outro povo. Aqui estou eu. Essa profecia está se cumprindo agora. E nós? Nós somos esse outro povo. A igreja do Novo Testamento, nós somos esse outro povo que substitui esses homens que desprezaram o privilégio que eles tinham. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Tem muitas bênçãos e benefícios que você tem, que se você não se arrepender, você vai perder. Se você não for grato a Deus, você irá perder. Eles perderam o sacerdócio. Muitos perdem outras coisas. Quantos casamentos que chegam ao fim porque não há gratidão e nem arrependimento na vida do casal. Existem erros, ingratidões, chega um momento que às vezes o casamento chega ao fim. Seja através do adultério, qualquer outro motivo, porque não houve uma humildade de conserto, de consertar. E aí não adianta chorar pelo leite derramado. Você teve e você desprezou a bênção que Deus te deu. Eu conheço pessoas que desprezaram a sua igreja, muitas vezes igrejas bíblicas, onde eram ensinados a verdade de Deus e desprezaram. E agora estão sem igreja ou em lugares heréticos, em seitas, em falsas religiões, ouvindo mentiras. Porque desprezaram a verdade. Não despreze a sua família. Não despreze a sua igreja. Não despreze nada. Nem um grão de arroz que Deus te dá. Não seja ingrato. Porque como Deus tirou deles o sacerdócio, Ele pode tirar qualquer coisa de você. Você que é rico pode se tornar pobre. Você que é casado pode destruir sua família pelos seus pecados. Pelas suas heresias, você pode perder o evangelho. Pelos seus pecados contra os seus amigos, você pode terminar sem amigos. Conheço pessoas que tinham muitos amigos, não foram gratos pelos amigos que Deus te deu, perderam, terminam sozinhos. Meus irmãos, não desprezem a paciência de Deus. Considerai a sua bondade, considerai a sua severidade. Se você não considerar as duas coisas, corre o risco de você jogar fora a comida que Deus deu. Olha que bênção que eles receberam, esse sacerdote. Olha só. Eu não consigo pensar em toda a história da raça humana e um privilégio maior do que você ser um sacerdote no templo de Deus na época que Jesus nasceu. Você tem que entender que esses caras aqui, eles conduziam o culto que Jesus estava presente. Eles não tiveram a gratidão de falar, olha só quem está aqui. O que os profetas falaram, o Deus do universo está aqui, a gente está celebrando o culto com Jesus. Os caras foram cegos, eles desprezaram isso. O que aconteceu com eles? Eles desprezaram o Filho de Deus no meio deles. É claro que ia terminar em destruição. É claro que ia terminar em morte, em confusão. Porque eles desprezaram. Eu não tive esse privilégio, ninguém aqui teve esse privilégio de participar de um culto em que o próprio Jesus está lá. Estava Jesus, estava Maria, estavam os apóstolos. Eu queria um dia participar disso daqui, e eles estavam lá pensando no quê?
vou debater com Jesus. Olha só que doideira. Jesus está ali e você está pensando como que você vai debater com Jesus. Tinha que ficar quieto, dando graças a Deus e celebrando. Igual os apóstolos, né? Os apóstolos podem ter todos os defeitos que eles tinham, mas essa besteira eles não fizeram. Eles aproveitaram o momento. Não faça o mesmo hoje, tá bom? Se arrependa dos seus pecados. Essa palavra que você viu hoje, você está sendo abençoado. Mas eu não posso garantir que você vai ouvi-la amanhã. Não despreze o que Deus te dá. E para finalizar, mais uma vez, no verso 42, Jesus citou as Escrituras contra eles. A pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus está citando o Salmo 118. Vamos lá no Salmo 118. Verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Quem é a pedra aí? Jesus. Estava sendo rejeitado. Ele se tornaria o principal. Porque Deus o ressuscitaria dos mortos. Não seja como eles, não despreze essa pedra. Não despreze essa pedra. Vamos orar. Altíssimo Deus, obrigado pelos servos que tu enviastes para anunciar-nos a verdade. Nós não queremos ser como esses lavradores maus. Nós queremos honrar todas as palavras que tu envias teus servos para nos ensinar. Se os nossos antepassados eram idólatras, nós te adoramos em espírito e em verdade. Se eles não amavam o seu próximo, nós queremos amar. Se eles eram ladrões, nós queremos ser honestos e trabalhadores. Se eles tinham vícios, nós queremos ser pessoas sóbrias. Não permita, Senhor, que nós venhamos encher a medida dos nossos antepassados. No nome de Cristo eu oro. Amém.